No consultório da terapeuta, ele sorriu e disse que eu era boa em fingir. Então entreguei meu pedido de divórcio ali mesmo. O som da folha de papel sendo colocada na mesa ecoou pelo consultório como uma sentença final. Eu vi o sorriso debochado dele se desfazendo em segundos enquanto o dinheiro de suas campanhas publicitárias e viagens de luxo passava diante dos seus olhos. O que ele não sabia é que eu havia planejado aquele momento por meses e que aquela terapeuta não era apenas qualquer profissional. Ela era uma das minhas mais antigas colegas de faculdade. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Estamos batendo uma meta de inscritos aqui no canal. Então, clica em inscrever-se agora e vem fazer parte do que estamos construindo juntos. Meu nome é Fernanda Santos, tenho 32 anos, e por 5 anos vivi casada com Leonardo, uma das estrelas mais brilhantes do mundo da publicidade no Brasil. Ele tinha o charme de quem convence marcas milionárias a apostar em suas campanhas, a beleza de modelo que decorava revistas de negócios, e a arrogância de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Nosso relacionamento começou quando eu ainda estava terminando minha pós-graduação em psicologia clínica, e ele já era o diretor criativo mais jovem de uma das maiores agências de São Paulo. No início, tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Leonardo me apresentava como sua psicóloga particular, sempre com aquele sorriso que eu achava charmoso, mas que anos depois descobri ser puramente narcisista. Ele gostava da ideia de ter uma esposa intelectual, alguém que pudesse analisar suas campanhas publicitárias com profundidade psicológica, que o acompanhasse em eventos corporativos sofisticados e que, ao mesmo tempo, cuidasse de todos os detalhes domésticos da nossa vida. Durante os primeiros 2 anos de casamento, eu realmente acreditei que éramos um time. Contribuí com insights psicológicos para suas campanhas mais bem-sucedidas, especialmente aquela série de comerciais sobre paternidade que rendeu 3 prêmios nacionais e um reconhecimento internacional. Quando ele subia ao palco para receber os prêmios, eu aplaudia da plateia, orgulhosa de ter sido parte daquele sucesso. Mas Leonardo jamais mencionou minha contribuição. Nem uma vez. Nem mesmo em casa, nos nossos momentos mais íntimos. A primeira grande rachadura na nossa relação apareceu quando comecei a questionar por que ele nunca me dava crédito público pelas minhas contribuições. Sua resposta foi fria e calculada. Fernanda, você é minha esposa, não minha sócia. É natural que você me ajude. Não espera uma medalha por isso, espera. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por semanas. Comecei a perceber que ele não via nossa parceria como uma colaboração entre iguais, mas como uma extensão dos seus direitos conjugais. Aos poucos, Leonardo começou a diminuir minhas opiniões em público de forma cada vez mais descarada. Em jantares com clientes importantes, ele interrompia minhas falas dizendo coisas como "deixa que eu explico melhor" ou "a Fernanda às vezes complica as coisas". Quando eu tentava expressar algum insight psicológico sobre comportamento do consumidor, ele sorria condescendentemente e redirecionava a conversa para seus próprios feitos profissionais. O pior de tudo era como ele havia começado a se referir ao meu trabalho como psicóloga clínica. Nos últimos 2 anos, sempre que eu atendia clientes ou participava de supervisões, ele fazia comentários irônicos sobre minha profissão. Chamava meus pacientes de "os malucos da Fernanda" e dizia que psicologia era conversa para pessoas que não têm problemas reais na vida. Quando eu tentava explicar a importância do meu trabalho, ele me olhava com aquela expressão superior e dizia: "Amor, você fica ouvindo pessoas reclamarem da vida o dia inteiro. Eu crio campanhas que movem milhões de reais. Acho que sabemos quem tem o trabalho mais relevante aqui." Foi nesse contexto de desrespeito crescente que chegamos àquela sessão de terapia de casal que mudaria tudo para sempre. Eu havia sugerido a terapia de casal depois de uma discussão particularmente humilhante na festa de lançamento de uma nova campanha da agência de Leonardo. Naquela noite, diante de pelo menos 50 profissionais do mercado publicitário, ele havia me interrompido no meio de uma conversa sobre psicologia comportamental aplicada ao marketing para dizer: "Gente, a Fernanda adora esses papos de autoajuda. Eu prefiro dados concretos e resultados mensuráveis." As risadas que se seguiram ainda ecoavam nos meus ouvidos dias depois. Quando propus que procurássemos ajuda profissional, Leonardo resistiu inicialmente. Ele argumentava que nossa relação estava perfeitamente normal e que eu estava criando problemas onde não existiam. Mas sua vaidade falou mais alto quando eu mencionei que muitos casais bem-sucedidos faziam terapia como investimento no relacionamento.
e que até algumas celebridades internacionais compartilhavam publicamente suas experiências positivas. A ideia de fazer algo que pessoas importantes também faziam apelou para seu narcisismo. O que Leonardo não sabia é que eu havia escolhido cuidadosamente a terapeuta. Doutora Márcia Oliveira não era uma profissional qualquer. Ela havia sido minha colega de turma na pós-graduação em psicologia clínica, uma das mentes mais brilhantes que conheci na área de terapia familiar e de casais. Márcia sabia exatamente quem eu era, conhecia minha competência profissional e havia acompanhado minha trajetória acadêmica. Mais importante ainda, ela entendia perfeitamente os sinais de relacionamentos abusivos emocionalmente. As primeiras sessões seguiram um padrão previsível. Leonardo chegava sempre impecavelmente vestido, com seu melhor sorriso publicitário, e monopolizava a maior parte do tempo falando sobre seus sucessos profissionais e como ele cuidava bem de mim. Ele descrevia nosso relacionamento como se fosse uma de suas campanhas publicitárias, destacando apenas os aspectos que o favoreciam e omitindo completamente os conflitos reais. Quando eu tentava explicar como me sentia desvalorizada e desrespeitada, Leonardo assumia uma postura defensiva que eu já conhecia bem. Ele usava técnicas de manipulação que eram quase uma obra de arte em sua sutileza. Primeiro, invalidava meus sentimentos dizendo que eu estava exagerando ou sendo dramática. Depois, redirecionava a culpa, sugerindo que eu era muito sensível ou que tinha problemas de autoestima. Por fim, apresentava exemplos de como ele era um marido dedicado, citando viagens caras que havia bancado ou presentes luxuosos que me deu. Doutora Márcia observava tudo com a precisão clínica que eu admirava desde a época da faculdade. Ela fazia perguntas pontuais que expunham as contradições no discurso de Leonardo, mas sempre de forma profissional e imparcial. Era fascinante ver alguém com tanto conhecimento em psicologia confrontar as táticas de manipulação do meu marido sem que ele percebesse o que estava acontecendo. Durante a quarta sessão, algo mudou. Márcia começou a fazer perguntas mais específicas sobre como era a nossa dinâmica em casa, como tomávamos decisões juntos e como cada um de nós contribuía para o relacionamento. Foi quando Leonardo, sentindo-se confortável e superior, começou a mostrar sua verdadeira face. Ele descreveu com detalhes como eu o ajudava com insights psicológicos para suas campanhas, mas sempre se referindo a isso como uma contribuição naturalmente esperada de uma esposa. Quando Márcia perguntou se ele reconhecia publicamente minhas contribuições profissionais, Leonardo deu uma risada genuinamente divertida. Doutora, a Fernanda às vezes acha que merece crédito por conversas casuais que temos em casa. Ela não entende que transformar uma ideia em uma campanha milionária requer muito mais do que comentários de sofá. Ele olhou para mim com aquela expressão condescendente que eu conhecia tão bem. Minha esposa é inteligente, mas às vezes confunde apoio emocional com contribuição profissional real. Foi nesse momento que decidi que havia chegado a hora. Eu vinha planejando aquele dia por 3 meses, desde que contratei o advogado especializado em divórcio, e comecei a organizar meticulosamente toda a documentação necessária. Sabia que precisava de testemunhas qualificadas para alguns aspectos do processo, especialmente relacionados ao meu estado emocional e aos padrões de comportamento de Leonardo. Você já foi desvalorizado por alguém que deveria te apoiar incondicionalmente? Conta nos comentários como você lidou com essa situação. A quinta sessão seria diferente de todas as outras, e eu sabia disso antes mesmo de entrar no consultório. Havia passado a noite anterior revisando todos os documentos que meu advogado havia preparado, especialmente o pedido de divórcio litigioso, que incluía uma solicitação de danos morais por violência psicológica. Cada página daquele documento representava meses de humilhações catalogadas, gravações de áudio que fiz discretamente durante nossas discussões, e depoimentos de pessoas que presenciaram o comportamento desrespeitoso de Leonardo comigo. Leonardo chegou àquela sessão particularmente arrogante. Havia acabado de fechar um contrato milionário com uma multinacional de cosméticos e estava em seu elemento de superioridade máxima. Ele entrou no consultório da doutora Márcia como se fosse o dono do lugar, cumprimentou-a com aquele sorriso publicitário ensaiado e imediatamente começou a contar sobre seus últimos sucessos profissionais, como se fosse uma sessão de autopromoção. Durante os primeiros 20 minutos, observei Leonardo se exibir com um misto de nojo e pena.
Ele falava sobre como estava educando a equipe criativa da agência, sobre como suas campanhas estavam revolucionando o mercado brasileiro e sobre como ele era reconhecido internacionalmente por sua visão inovadora. Márcia ouvia com a paciência profissional que eu admirava, mas eu podia ver nos seus olhos que ela estava analisando cada palavra, cada gesto, cada nuance de comportamento. Quando Márcia finalmente direcionou a conversa para nossa dinâmica conjugal, Leonardo assumiu o tom paternalista que havia se tornado sua marca registrada comigo. Ele começou a explicar como eu, às vezes, tinha dificuldade de entender a pressão do mundo corporativo, como eu precisava aprender a ser mais realista sobre a importância relativa dos nossos trabalhos, e como ele estava pacientemente me ajudando a crescer como pessoa. Foi quando Márcia fez a pergunta que mudaria tudo. Leonardo, como você enxerga as contribuições profissionais da Fernanda para o seu sucesso? A resposta dele foi ainda pior do que eu imaginava. Ele riu de forma genuinamente divertida, olhou para mim como se estivesse falando sobre uma criança adorável e disse: Doutora, a Fernanda tem essa mania de achar que nossas conversas casuais em casa são contribuições profissionais sérias. É meio fofo, na verdade. Ele continuou, cada palavra como uma punhalada. Ela não consegue distinguir entre ser uma esposa solidária e ser uma profissional competente. Às vezes eu deixo ela acreditar que seus comentários sobre psicologia me ajudaram com alguma campanha, mas na verdade é só para não magoar os sentimentos dela. A psicologia que ela faz é básica, sabe? Escutar pessoas reclamarem da vida não é exatamente rocket science. O que aconteceu a seguir foi um momento de pura crueldade que ficará gravado na minha memória para sempre. Leonardo olhou diretamente para Márcia, ignorou completamente minha presença na sala e disse com um sorriso malicioso: Doutora, você que é uma profissional experiente deve entender o que eu vou falar agora. Minha esposa é boa em fingir que tem insights profundos, mas no fundo ela só repete coisas que leu em livros de autoajuda. Ela é boa em fingir competência, mas eu preciso protegê-la da realidade de que o trabalho dela não tem o impacto que ela imagina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti como se o ar tivesse sido sugado do consultório. Márcia me olhou com uma expressão que misturava indignação profissional e solidariedade pessoal. Leonardo, completamente alheio ao que havia acabado de fazer, continuou sorrindo como se tivesse feito uma observação inteligente e perspicaz. Foi nesse momento exato que abri minha bolsa. Retirei o envelope que havia carregado comigo por uma semana e o coloquei calmamente sobre a mesa de centro do consultório. O som do papel tocando a superfície de vidro ecoou pela sala como uma sentença final. Leonardo olhou para o envelope com curiosidade, depois para mim com uma expressão confusa. O que é isso, amor? Ele perguntou, ainda mantendo aquele tom condescendente que havia usado segundos antes. Eu respirei fundo, olhei diretamente nos seus olhos e disse com a voz mais firme que consegui. É o meu pedido de divórcio, Leonardo, com solicitação de danos morais por violência psicológica. E a doutora Márcia acabou de presenciar exatamente o tipo de comportamento que está documentado em cada página desses papéis. Se você acredita que todos merecem dignidade e respeito em um relacionamento, se inscreve para apoiar essas histórias. A expressão no rosto de Leonardo mudou tão rapidamente que quase pareceu uma transformação física. O sorriso confiante desapareceu como se alguém tivesse apagado uma luz, substituído por uma mistura de choque, confusão e, pela primeira vez em anos, algo que raramente vi nele: medo genuíno. Ele olhou para o envelope, depois para mim, depois para a doutora Márcia, como se estivesse tentando entender se aquilo era algum tipo de encenação elaborada. Fernanda, isso é uma piada, não é? Ele disse, com uma risada nervosa que soou completamente diferente de sua arrogância habitual. Você está sendo dramática de novo. A gente pode resolver isso conversando em casa. Ele estendeu a mão em direção ao envelope, mas eu o afastei antes que ele pudesse tocá-lo. Doutora Márcia, mantendo sua postura profissional impecável, interviu com a voz calma, mas firme. Leonardo, acredito que Fernanda está comunicando uma decisão muito séria. Talvez seja importante você ouvir o que ela tem a dizer. Era evidente que ela estava registrando mentalmente cada reação, cada palavra, cada gesto daquele momento para qualquer documentação que pudesse ser necessária posteriormente. Comecei a explicar para Leonardo
com a mesma calma que uso com meus pacientes nos momentos mais críticos, exatamente o que estava acontecendo. Por 3 meses, enquanto você me diminuía em público e em particular, eu estava documentando meticulosamente cada episódio de desrespeito, cada humilhação, cada momento em que você tentou me convencer de que eu era menos capaz do que realmente sou. Minha voz permanecia estável, mas eu podia sentir anos de raiva reprimida sendo canalizados em determinação pura. Você se lembra daquela festa na agência, quando me interrompeu na frente de 50 pessoas para dizer que eu adorava papos de autoajuda? Eu gravei a conversa inteira no meu celular. Lembra quando disse para o diretor da multinacional de cosméticos que meu trabalho era conversa para pessoas que não têm problemas reais? 3 pessoas que estavam presentes já deram depoimento por escrito sobre o que ouviram. Leonardo estava ficando visivelmente pálido. Ele tentou assumir o controle da situação com sua voz de executivo bem-sucedido. Fernanda, você está exagerando situações normais de um casamento. Todo casal tem discussões. Isso não justifica uma medida tão drástica. Mas sua voz tremia de uma forma que eu nunca havia ouvido antes. Foi quando decidi revelar a extensão do meu planejamento. Leonardo, você passou 5 anos me convencendo de que eu era incompetente, dramática e que não tinha valor profissional. Mas esqueceu de um detalhe importante. Eu sou psicóloga clínica especializada em relacionamentos abusivos. Reconheço padrões de manipulação melhor do que a maioria das pessoas. E documentei cada técnica que você usou comigo. Abri minha bolsa novamente e retirei um segundo envelope, menor que o primeiro. Este contém cópias de todas as campanhas publicitárias que você desenvolveu nos últimos 3 anos, usando insights psicológicos que discutimos em casa. Tenho e-mails seus para a equipe criativa, onde você apresenta ideias que nasceram das nossas conversas como se fossem exclusivamente suas. Tenho gravações de áudio, onde você admite usar meu conhecimento psicológico, mas sempre acrescentando que eu não entendo de negócios de verdade. O impacto dessas palavras foi devastador. Leonardo sabia que sua carreira estava construída sobre uma reputação de genialidade criativa. A possibilidade de ser exposto como alguém que sistematicamente se apropriava das ideias da esposa, enquanto a humilhava publicamente, era o pesadelo profissional definitivo para alguém com seu ego. Doutora Márcia manteve o silêncio profissional, mas eu podia ver que ela estava impressionada com o nível de organização e planejamento estratégico que eu havia demonstrado. Como colega de profissão, ela entendia que aquilo não era uma decisão impulsiva ou emocional, mas o resultado de meses de análise cuidadosa e preparação meticulosa. Mas, Fernanda, Leonardo tentou uma última cartada de manipulação. Nós podemos resolver isso. Eu reconheço que talvez tenha sido um pouco duro às vezes, mas posso mudar. Não precisamos envolver advogados e tribunais. Pensa na nossa imagem pública, no que isso vai fazer com nossas carreiras. Era exatamente a resposta que eu esperava. Até no momento de maior vulnerabilidade, ele não conseguia admitir responsabilidade real pelo que havia feito. Sua preocupação não era comigo, não era com o dano que causou, mas com a imagem pública e com as consequências para ele mesmo. Olhei para Leonardo com uma mistura de pena e alívio que me surpreendeu. Durante anos, aquele homem havia sido meu pior pesadelo disfarçado de sonho de consumo. Agora, vendo-o desesperado e tentando negociar como se nossa relação fosse mais um de seus contratos publicitários, percebi que ele nunca teve poder real sobre mim. Apenas o poder que eu havia permitido que ele tivesse. Leonardo, disse eu, minha voz carregando uma autoridade que ele nunca havia ouvido de mim. Você está cometendo o mesmo erro que cometeu durante nosso casamento inteiro. Está tentando controlar uma situação onde não tem controle algum. Este não é um brainstorm criativo, onde você pode manipular as variáveis até conseguir o resultado que quer. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela do consultório, que dava vista para a avenida movimentada de São Paulo. Sabe o que descobri durante esses meses de preparação? Que minha autoestima estava tão destruída que eu havia parado de cobrar por sessões de consultoria psicológica que fazia informalmente para outros publicitários. Pessoas que me procuravam porque sabiam do meu conhecimento, mas eu oferecia meu trabalho de graça porque você me convenceu de que ele não tinha valor real. Me virei para encará-lo novamente. Leonardo estava encurvado na poltrona, uma versão diminuída do homem arrogante que havia entrado no consultório 1 hora antes. Mas aí aconteceu algo interessante. Comecei a cobrar pelo meu trabalho.
E sabe quanto faturo por mês só com consultorias em psicologia do consumidor? Exatamente o mesmo valor que você ganha como diretor criativo da sua agência. A revelação atingiu Leonardo como um soco no estômago. Ele sempre assumiu que dependia financeiramente dele, que meu trabalho como psicóloga clínica era mais um hobby intelectual do que uma fonte real de renda. A ideia de que eu havia construído uma carreira paralela bem-sucedida enquanto ele me diminuía publicamente era incompreensível para sua visão de mundo narcisista. Doutora Márcia finalmente quebrou seu silêncio profissional. Leonardo, acredito que seria importante você ouvir o que Fernanda tem a dizer sem tentar contra-argumentar ou negociar. Este é o momento dela falar e o seu momento de escutar. Voltei para minha cadeira, mas desta vez me sentei com uma postura completamente diferente. Não mais a esposa intimidada que tentava agradar, mas a profissional competente que sempre fui, mesmo quando não me permitia reconhecer isso. Durante nossa relação, você usou técnicas de abuso psicológico que são estudadas em cursos de psicologia. Isolamento profissional, minimização das conquistas da vítima, apropriação de mérito, humilhação pública sistemática. Você transformou nosso casamento em um laboratório de manipulação emocional. O que você nunca entendeu, continuei, é que cada vez que me diminuía na frente dos outros, você estava fornecendo testemunhas do seu comportamento. Cada vez que se apropriava das minhas ideias, você estava criando evidências de propriedade intelectual. Cada vez que me chamava de incompetente, você estava se contradizendo ao usar meu trabalho para suas campanhas mais bem-sucedidas. Leonardo tentou falar, mas levantei minha mão para silenciá-lo. Agora você vai me escutar até o final, da mesma forma que eu te escutei durante 5 anos, sem poder me defender adequadamente. Respirei fundo e senti uma liberdade que não experimentava há anos. Amanhã, a revista Publicidade em Marketing vai publicar uma matéria sobre a crescente importância da psicologia comportamental na criação publicitária. Vou aparecer como uma das principais especialistas da área no Brasil, com direito a foto de capa e entrevista de 6 páginas. Na mesma semana, 3 das suas campanhas mais premiadas serão analisadas publicamente por especialistas em ética publicitária, investigando possíveis apropriações não creditadas de insights psicológicos. O impacto foi devastador. Leonardo sabia que o mercado publicitário brasileiro era pequeno e que rumores sobre falta de integridade profissional se espalhavam rapidamente. Sua carreira, construída sobre uma reputação de genialidade criativa, não sobreviveria a questionamentos sobre originalidade e ética. Fernanda, por favor, ele sussurrou, finalmente abandonando qualquer pretensão de superioridade. O que você quer? Dinheiro? Reconhecimento público? Eu posso dar crédito retroativo, posso? Leonardo, interrompi com firmeza. Você ainda não entendeu. Não quero nada de você. Quero me livrar de você. Permanentemente. Me levantei pela última vez naquela sessão e olhei para a doutora Márcia. Márcia, obrigada por testemunhar este momento. Seu depoimento profissional será fundamental no processo de divórcio. Depois me voltei para Leonardo uma última vez. Nos próximos dias, você vai receber a notificação oficial. Sugiro que contrate um bom advogado. Porque este não vai ser um daqueles divórcios amigáveis que você pode resolver com seu charme. Caminhei em direção à porta do consultório, mas parei no umbral para dizer as últimas palavras que dirigiria ao meu ex-marido. Ah, e Leonardo, eu realmente sou boa em fingir. Fingi durante 5 anos que você era o homem incrível que achava que era. Agora você vai descobrir como é a vida sem plateia para suas mentiras. Saí daquele consultório como uma pessoa completamente nova. Finalmente livre para ser quem sempre fui, sem precisar da aprovação de ninguém. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais histórias de coragem e recomeço.